Estamos começando mais um podcast, Podcop. Um podcast que veio para ficar e para provar que cooperativismo é negócio. O empreendedorismo tem que estar no DNA do cooperativista. E como eu falei no nosso primeiro Podcop, aqui nós vamos ter presidentes de cooperativas, técnicos, pessoas que trabalham o cooperativismo no dia a dia. E hoje o nosso tema é um tema extremamente interessante, que é agricultura familiar e cooperativismo. Como isso transforma, as cidades. E nós trouxemos hoje uma pessoa, um amigo meu pessoal, Roberto Moura, da cooperativa Cobap, que fica lá em Igreja Nova. Entre nós, nós chamamos o Roberto Moura de Betinho, Betinho Moura. Betinho, como é que começou, a história da Cobap? Mas antes, se apresente, para que esse nosso público de Alagoas conhece você, mas nós estamos falando para o Brasil e para o mundo. Então, quem é Roberto Moura? Eu agradeço, Bispo Filho, pelo convite, de participar desse podcast, Podcop. Acho que você teve assim uma excelente ideia, esse canal, de comunicação, essa ferramenta que nós temos hoje, ela vem através da sua pessoa, em um momento que todos que estão ouvindo, estão participando, sabem o quanto isso vai nos ajudar a população, principalmente aqueles que não têm conhecimento do que é o cooperativismo, como funciona, e por que existe, como existe, quais os ramos que existem. Então, agradeço o convite e dizer que a nossa participação aqui é uma participação que vem assim para colaborar com o seu podcast. Dizer que para mim, pessoalmente, como você pediu para que eu me apresentasse, a gente tem todo um campo de produção, e o endereço da nossa Cobap, a cooperativa qual eu presido, ela é lá em Igreja Nova, o nosso distrito Ipiranga. Esse distrito Ipiranga, ele tem toda uma referência familiar para mim, pela minha paternidade, a origem do meu pai. E os meus avós, tanto paterno como materno, eles sempre tiveram envolvimento na cadeia produtiva da risicultura. Eles são, no caso, de Igreja Nova, seus pais. De Igreja Nova, isso. E do povoado Ipiranga. Betinho, já que você falou dessa questão histórica, como começou a Cobap? O que é que fez com que os agricultores, lá desse povoado, dessa cidade, começassem a Cobap? Conta o início dessa história. A Cobap, ela tem uma história muito interessante, porque vamos saber essa história. Eu, enquanto técnico agrícola, me formei aqui em Satuba em 90. É técnico agrícola de formação, então. Formação em Satuba em 90, e eu decidi voltar para a nossa terra natal. E Igreja Nova, ela tem lá um perímetro irrigado por nome de Boa Seca, quase 700 lotes. Um perímetro que foi estruturado, foi construído pelo governo federal através da Codevas. E ele vivia um momento de que o agricultor familiar estava numa crise total. Certo. E a nossa chegada lá foi para contribuir. Quantos anos mais ou menos tem a Cobap? A Cobap hoje ela foi fundada em 2005, mas essa minha história ela antecede da Cobap, então, antecede a minha vida. 19 anos, de existência. De existência ela. Mas antes da Cobap a gente tinha todo um trabalho, mas de forma individual, como agricultor familiar lá na produção, um perímetro que não estava bem estruturado. Estava com toda a sua estrutura
cortei? Não, pode continuar, não se preocupe. É? Pode ir. Faz parte da eu tô saindo podcast. eu tô saindo de uma virosezinha. Por isso estou um pouco rouco. Mas ele antes da Cobap, a gente tinha lá no perímetro irrigado Boa Seca, tinha uma organização e ela era quem administrava o perímetro. Era uma associação. Era uma associação. E aí, nessa fase, a gente precisou primeiro estruturar e organizar o perímetro antes da Cobap. E aí, enquanto agricultor e liderança, a gente começou a se movimentar e se organizar enquanto associação para primeiro organizar a produção, organizar a infraestrutura do perímetro e se localizar, né, na comunidade, na nossa volta e transformar aquilo ali em negócios. Certo. Primeiro, a gente vinha de uma crise muito forte, né, da infraestrutura e de água. E segundo, a desorganização, né, do próprio agricultor familiar. Então, um dos grandes desafios foi essa questão da desorganização para organizar, né? Para organizar. E foi quando, em 97, a gente recebeu uma consultoria da Codevasf. E nessa consultoria, todo o diagnóstico, ele nos impulsionava a viver um novo momento. E nesse novo momento era organizar a produção. E nessa produção, para que a gente pudesse organizar, precisava primeiro organizar humanamente aqueles agricultores que ali estavam para trabalhar de forma coletiva. A agricultura hoje também é tecnologia, né, Betinho? Tecnologia, isso. Só que naquela época a gente não tinha a política pública muito clara com o perímetro. E o agricultor ele teve que assumir, ele teve que entender que já não dava mais para administrar o perímetro da forma que era. Precisou ter uma mudança. Uma das coisas que eu falo sempre na questão do cooperativismo, Betinho, é a questão do eu sozinho fica quase impossível. Eu mais uma pessoa já começo a melhorar. E eu mais um grupo de pessoas começo a vislumbrar um novo mundo. É mais ou menos isso, né? Com certeza. Um grupo de pessoas, né? Com certeza. E quando você vai liderando, vai mostrando, vai inovando e vai envolvendo ele também nas responsabilidades, ele tem que assumir, né, mudanças, posturas, né, e aceitar o novo formato da gestão pública para com recursos, mas também a sua participação. Qual é a sua contrapartida como agricultor familiar? Exatamente. Que você precisa também dar uma resposta. Exato. E o que é que você me diz sobre esse nosso slogan que nós temos? Cooperativa é negócio. O empreendedorismo tem que estar no DNA da cooperativa. Logicamente que com responsabilidade social. Mas com certeza. Cooperativa é negócio. E vamos ouvir o que é que o Betinho diz sobre isso. Olha, ela não é só, eu digo que vai além do negócio, ela transforma as pessoas para viver de forma coletiva. É um empreendedor individual que passa a ser um empreendedor coletivo. Coletivo. Ele começa humanamente a se humanizar. Pronto. Ele começa a entender que Exato. sozinho ele tem um custo. Isso. E quando ele se organiza de forma coletiva, ele consegue reduzir custos, ele consegue melhorar a sua gestão do seu negócio e ele passa a ter uma vida social, né, mais participativa. Então, ela vai além da produção. Um ajudando o outro, né? Isso, porque ele envolve não só a sua pessoa, mas envolve a sua família, envolve os seus amigos. Ele vai além. A comunidade, né? O povoado, a cidade. Com certeza, também, porque ele passa a ser um interlocutor, né, de forma coletiva. Ele passa a desenvolver algumas ações, né, não só para mas para os seus associados, mas também para a sua comunidade, a sua cidade e, posteriormente, ao seu estado. E você começa a colaborar com a convivência social do local. Exatamente. Vê só, Betinho, você não
deixou transparecer, né? Você foi bem explícito sobre a questão que vocês partiram para a organização. A organização, inclusive, da produção, né? A organização da terra, a organização do fruto que vocês colocaram ali naquela terra, no caso de vocês, o arroz. Mas aí falta alguma coisa nessa cadeia da questão do arroz, que é você produz, você precisa vender. E aí nós temos uma... Aí você falou da questão das políticas públicas. Como é que foi essa entrada da COBAP, né? A gente sabe que da agricultura familiar nós temos o PENAI, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como é que foi essa participação, COBAP, PENAI, como é que vocês conseguiram conectar a produção com a venda do produto? Bispo, vamos dizer assim, foi um estica e puxa. A gente viveu várias experiências com a COBAP. Em 2012, nós fizemos o primeiro ensaio com o Estado, através da SEDUC, em parceria com a Associação do Marizeiro, na época era o governador, parece que Teotônio Vilela, o secretário de Estado era Alexandre Toledo, finado, né? E gente muito boa, por sinal, Alexandre. Isso, e aí a gente não tinha muita experiência e precisamos assim fazer a suspensão do contrato, porque ficou inviável na logística, né, no preço, e não tinha também uma experiência, não tinha, né, no corpo das escolas, né, dos funcionários, então não tinha. Como todo início, né, Betinho, ele é complicado, né? Aí você vai aprender, né? Aprender com os erros, você vai ajustando, né? Isso, mas também não só o agricultor, os diretores da cooperativa, mas também todo o corpo técnico assim, da Secretaria da Educação, porque não é fácil lidar com recurso público e executar. Você precisa ter técnicos preparados, pessoas preparadas e vontade política também. Além de tudo, mas tem que ter vontade política para executar um programa e executar a política pública. Então, e aqui também, Betinho, já fica um convite para alguém que você conheça lá na Secretaria de Educação, que venha para cá para que a gente possa ter um entendimento melhor do PENAI. Mas continue. Com certeza, mas eu digo que ao passar essa fase, que não foi muito interessante, mas serviu de aprendizado, está nos registros lá da educação. Só que a COBAP ela foi fundada em 2005 e a gente só conseguiu fazer com que a gente tivesse toda a infraestrutura para fazer o empacotamento em 2011. Levamos 6 anos, né, de compra de prédio, de máquinas, de investimento em embalagem. A estruturação, né, que você falou. Estruturação da própria cooperativa. Não é fácil, né? Sim, você manter uma cooperativa não é fácil. E quando foi em 2000, tentamos entrar no mercado, né, privado. Ainda ficamos mais ou menos aí um ano e meio e não tivemos condições de seguir, tivemos que parar, porque a nossa produção ela não conseguia atender. Você pega uma grande rede, ela quer comprar 1 milhão de sacos, né? Fica inviável. Então, realmente... mas a gente estava tendo um problema na produção, que o nosso produto ele não atendia as exigências do mercado, né? Que teria que ser um arroz, né, tipo tal, né? Tinha que estar naquela embalagem. E realmente a gente não conseguia dar o equilíbrio da produção com a indústria. A gente não estava conseguindo. E tivemos um problema seríssimo, né, com doenças, com falta de água para produzir, né, na qualidade que nós precisávamos. E vivemos uma crise que não foi muito fácil. Uma crise hídrica e também na nossa infraestrutura lá não conseguia atender, né, o agricultor familiar da forma que ele precisava. Então o custo estava altíssimo e nós tivemos que repensar. Mas quando
foi o primeiro momento que pensamos, né, na fundação da Cobap. Você tinha me feito essa pergunta. E é só voltando aqui um pouco. Ela justamente ela veio de uma ideia, de uma crise comercial que nós tivemos. A gente tinha um produto, mas a gente dependia dos distribuidores. A gente não tinha máquina. Né? Não, a gente não tinha máquina para empacotar, a gente não tinha infraestrutura de nada. A gente tinha aquelas pequenas indústrias, familiar. E competir com as grandes indústrias a gente é complicado. só tinha condições de chegar a ele no saco de 60 quilos. E foi uma ideia do meu atual vice-presidente hoje, o Antônio Firmino. E aí a gente juntou um grupo lá de 25 agricultores e fundamos a cooperativa em 2005. Mas pela necessidade de comercializar o nosso arroz no saco de 1 quilo. A gente não tinha infraestrutura para isso. A gente dependia, né, das indústrias e dos distribuidores para que eles comprassem o saco de 60 quilos e fizessem lá o empacotamento na indústria dele. Ô Betinho, você teve essas dificuldades, né? Dificuldades que fizeram com que vocês amadurecessem, né? Que vocês começassem a olhar para dentro, né, da cooperativa, da Cobap. E aí, como você falou, a questão do PENAI não estava bem, mas hoje, efetivamente, como é que está essa questão PENAI e Cobap? Olha, hoje eu digo que, passada essa crise, a gente também entendeu que sozinho a gente não conseguia voltar. Isso é importante, viu? Sozinho. Essa fala do Betinho é extremamente importante. Não conseguia voltar de jeito nenhum, porque o custo é altíssimo. E foi quando, em 2014, várias lideranças de cooperativas do estado de Alagoas tomou a decisão de reativar a Unicafes. Que é tema nosso daqui a pouco. E esse foi um novo momento, porque eu não conseguia mais sozinho, e o agricultor ele chega um momento que ele fica desestimulado. Ele não acredita mais, né, que ele pode ir para essa outra etapa, porque uma coisa é você produzir, outra coisa é industrializar, outra coisa é comercializar. São públicos diferentes. Coisa diferente. Totalmente diferente. Cada um. Ações diferentes, né? E são regidos por profissionais diferentes. É o que eu sempre digo aqui. A questão, quando a gente entende que cooperativa é negócio, ela tem todo um cunho social, né? Uma cooperativa tem uma responsabilidade social, mas a partir do produto que você coloca o produto no mercado, ele é igual a qualquer outra indústria. É isso. Isso. Então. Porque aqui é de uma cooperativa. Não tem nada a ver. A questão da cooperativa, ela chega até o produto estar feito. E o produto tem que estar de igual qualidade com um produto de uma outra empresa qualquer. E aí, Betinho, com esse novo momento, né, do PENAI com a cooperativa, o que é que isso mudou para os cooperados? Olha, ele assim, não só ele só muda, como nos responsabiliza com o consumidor. Ele também lhe responsabiliza de produzir um produto, né, de qualidade. De qualidade, um produto, né, sem estar com muita incidência naquilo que vem a afetar ao público consumidor. Então a gente só pode ratificar aqui e dizer que muda em várias situações. Até de comportamento, né, com certeza, do cooperado, né? Ele vai entender na prática que sozinho ele não vai conseguir. Primeiro, ele tem uma responsabilidade, o agricultor familiar, sabendo que hoje tem um mercado institucional que ele precisa... Que é certo, né? Atender. Independente da questão do preço, é um resultado, é uma entrega certa, né? Isso. Primeiro ele precisa começar a fazer gestão na produção. Exatamente. Porque se eu sei que eu tenho um mercado garantido e tem uma lei que me apropria, eu tenho uma organização... Que é 30%, né? Da agricultura, da merenda. No mínimo. No mínimo, né? No mínimo. E como ele já tem esse ambiente, né, que ele participa e foi construído
para que a gente atendesse justamente esse público, a gente sabe o quanto isso começa a mudar no comportamento dele, na produção e também Responsabilidade, né? naquilo que ele tem que fazer gestão. Porque ele, além de estar sócio, ele precisa também cumprir, né, as responsabilidades com a cooperativa. Exatamente. No Porque qual a cooperativa também assume compromisso. assume compromisso. Com Exatamente. todos os chamamentos e todas as responsabilidades do público que nos fiscaliza. Isso. Então, isso a gente precisa, primeiro, mudar o comportamento, mostrar para ele que ele tem que produzir um produto daquela qualidade, daquele tipo, para poder entrar nesse mercado, para poder atender esse mercado. Então, são coisas, são etapas que cada um precisa cumprir. E como é que se cumpre isso? Com organização. Exatamente. Não, eu sozinho é mais difícil. E de forma coletiva é um pouco mais fácil. Não quer dizer que isso venha a resolver. Mas se torna um pouco mais fácil. Só que o nosso desafio, eu digo que é fazer com que o gestor ele compre 100% daquele contrato que nós assinamos. Que por muitas vezes ele assina um contrato, mas ele não pede. Então a gente, na hora que assina o contrato, formaliza, na nossa base a gente volta e diz, olha, tem tantos contratos, tantos 1000 quilos aqui. Precisa cumprir. Precisa cumprir. Aí tudo bem, fizemos a nossa parte, mas às vezes a dificuldade ainda está do outro lado. É que às vezes o município, por vez ou outra, ele não pede 100% do contrato que assinou. E aí você fica você com tem uma o produção, problema com o agricultor. E às vezes isso Exatamente. desestimula. O mais importante é que ele fosse além dos 30. Exatamente. Né? Além dos 30, porque você começa a estimular um pouco mais a ele melhorar a sua produtividade. Porque ele independente do contrato, ele fez alguns investimentos em sementes mais qualificadas. Ele investiu em uma adubação. Exatamente. Né, onde ele precisou tinha fazer. Que entregar um produto. Com certeza. De acordo com o contrato que foi assinado. Ele precisou fazer um bom análise de solo. Ele precisou repor na terra aquilo que foi tirado dela. Então, assim, existe todo um acompanhamento técnico com o técnico que a cooperativa é obrigada a contratar para ajudá-lo, e ele cumpre essas etapas. A gente ainda tem essa dificuldade. Mas dizer que, para o que era, para o que estava acontecendo, de forma isolada e pontual, a Cobap sozinha, a gente precisou, né, fazer um outro trabalho de forma coletiva. Exatamente. Que foi a partir de 2014, que também não estava resolvido em 2014. Aí veja só, Betinho, e para você que está nos assistindo, veja só a aula que nós estamos tendo aqui de cooperativismo, principalmente na questão da agricultura familiar. Realmente é uma verdadeira aula que nosso amigo Roberto Moura, o Betinho, está nos dando. E aí, Betinho, você está comprovando aquilo que é um dos princípios do cooperativismo. Sozinho eu não consigo. Se eu junto um grupo de pessoas, fica mais fácil. Não quer dizer que vai ser resolvido. Mas nós chegamos a um outro ponto. A cooperativa também está começando a perceber que sozinha ela também não faz grandes coisas. E aí eu queria ver com você como é que foi a Unicafes e a Cobap. Como é que a Unicafes entrou na sua vida? Na vida da Cobap. Eu disse que a Unicafes ela nasce, né, da necessidade da execução da política pública. Porque alguém precisava estar organizado para comercializar. O agricultor ele estava na sua propriedade, né, na sua área, produzindo, mas como é que eu vou cumprir uma lei? Como é que eu vou fazer com que como é que eu vou comercializar se eu preciso também preencher alguns requisitos? Então, o agricultor familiar ele também pensou... É a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Certo. Então, nacionalmente, a gente tem ela está presente em todos os estados brasileiros?
Hoje parece que em 22. 22, né? Já está chegando lá, né? Parece que em 22. Então, como foi se pensado, como foi fundada a Unicaf Nacional, então cada estado também precisava cumprir com as suas responsabilidades para atender essa exigência e também adentrar nesse mercado, precisar se organizar. Então as cooperativas decidiram, nós decidimos um grupo de cooperativas em 2014, ela já estava fundada desde 2011, e realmente esse grupo, assim, vamos assumir, vamos agora realmente fazer com que ela funcione e atenda a necessidade de um mercado garantidor, um mercado institucional, que é no mínimo os 30%, não só o PENAI, como também tem o PAA, e outros programas que existem que nós podemos atender. Então, na realidade, a Unicaf, ela veio a atender até o porquê também de se ter construído uma cooperativa. Você tem um grupo de agricultores que precisavam se organizar para ter mais condições técnicas, mais condições de trabalho, para garantir sua própria produção. E aí vocês chegaram num momento que, bom, nós organizamos a nossa cooperativa, agora nós precisamos também ter outras cooperativas que juntas a gente precisa ser mais forte para até garantir os 30%, garantir a questão da participação no PA e em outros mercados. E aí, Betinho, a gente tem essa estruturação das cooperativas, a estruturação das cooperativas na Unicaf, mas essa base, como é que você entende o que é que o cooperativismo mesmo ele mudou para a agricultura familiar? A gente deu uma entrada mais ou menos, mas eu queria que você explicasse melhor porque o agricultor familiar ele não tem grandes rendas, mas se você tem 20, 30, 40, você vai ter um outro melhor. Como é que você vê o cooperativismo na agricultura familiar? Olha, ele passa por várias fases. Por exemplo, quando 2014 a gente toma essa decisão de retomar a Unicaf, era o anseio nosso que a partir daí a gente já conseguiria vender. Aqui já está tudo pronto. Está tudo certo. Tudo certo. Só que aí vem os desafios. O desafio que passa por várias e várias discussões, onde a gente não tinha que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A gente não tinha o conhecimento das dificuldades que nós iríamos ter justamente com todos que participam da elaboração dos chamamentos públicos. E ali você está envolvido a merendeira, está envolvido a nutricionista, está envolvida a diretora, o secretário. E as dificuldades não são pequenas, não são poucas. Você está organizado lá no campo, né? Isso. Aí você organizou todo o setor da agricultura familiar, está todo organizado. Organizado. Mas aí quando chega do outro lado, quando o produto chega... E aqui é por isso, Betinho, que aqui inclusive fica um convite a algum secretário municipal de educação para que venha aqui no nosso Prodicop para a gente discutir a importância da agricultura familiar na sua escola. Eu sempre digo o seguinte, nós temos aqui a Cobap, ela entrega em cerca de 200 escolas, né? Mais ou menos aqui, aqui em Maceió. Isso, é 200 mais ou menos. 160. Aí vamos imaginar uma escola lá no Benedito Bentes. Essa escola, na hora da sua merenda, né? Na hora do seu almoço, vamos dizer assim, está sendo servido um arroz que veio lá de Igreja Nova, do povoado Santo Antônio. Ipiranga. Diga o nome de um agricultor. Antônio. Esse seu Antônio produziu um arroz que está sendo consumido aqui numa escola, no Benedito Bento, no Vergel, na Ponta, na capital. Na capital. Então, antes ele não ia ter essa possibilidade, vamos assim dizer. Então,
eu vou fazer algum convite a alguma, não apenas secretária municipal, mas alguma diretora de escola, para mostrar para ela a importância, a gente discutir essa importância da agricultura familiar na merenda escolar. Isso eu acho de extrema importância, Betinho, essa ligação, essa conexão da agricultura familiar com essa questão da merenda escolar. Mas aí nós falamos, Betinho, da organização da cooperativa, estamos falando da organização das cooperativas através da Unicafes e estamos falando muito de produção. Isso, eu falo da produção e aí você me fala que você tem um contrato para entregar essa produção. Só que aí existe um problema aí um pouco financeiro nisso, que eu tenho o contrato, mas para entregar eu vou passar 2, 3 meses, aí a gente entra na questão de crédito. E eu sei que você faz parte de uma cooperativa de crédito, né, a Cooperagri. Como uma cooperativa de crédito pode ajudar nessa linha de produção, desde a produção até a entrega do contrato? Certo. Eu só queria voltar um pouquinho. Pois não, se você fica me à vontade. permitir. Claro, isso aqui é um podcast para a gente conversar. O processo, e nós iremos chegar lá no crédito, para dizer que a outra etapa foi fazer com que todos os técnicos, né, e todos que estavam envolvidos no chamamento público, eles pudessem conhecer o que era que realmente nós produzíamos em Alagoas, o que eles poderiam colocar no chamamento público. E, para surpresa minha, Alagoas não conhecia que produzia arroz. Esse foi um grande desafio. E nos cardápios só aparecia o arroz parbolizado. E foi industrial, né? Aí foi quando a gente, enquanto Unicafes, começou a discutir, vamos dizer assim, fomos numa AMA. Isso é o poder da união, né? Fomos numa AMA para conversar com o presidente da AMA, que é Hugo Vanderlei, e o Hugo ele ficou surpreso com quantas informações nós levamos para colaborar com os municípios e as informações que nós precisávamos passar para os gestores. E aí ele pontualmente ele convocou os prefeitos e a Unicafes pôde apresentar para os prefeitos tudo que estava pronto enquanto Unicafes, tem um rol de cooperativas, produtos, né? Para atender produtos. E os gestores eles queriam, mas não sabiam de como atender e como comprar, porque esse recurso, como ele é um recurso que obrigatoriamente tem que ser comprado da agricultura familiar, é um recurso carimbado, vamos assim carimbado, dizer. Então ele tinha uma certa dificuldade, alguns gestores, de executar. E esse segundo momento foi o momento de nós colaborarmos, né, com todos que estavam envolvidos e construir um novo momento, né, de negócios, construir um novo momento de transparência pública, de segurança jurídica, de segurança naquilo que, em alguns momentos, existia uma certa insegurança, para saber a origem do produto, de como iria chegar, a nota fiscal, técnicas, né, como tudo. Seria, de onde é a origem. E assim, existia várias dúvidas. Então, a gente começou a colaborar. E criamos um programa que deu o nome Rota da Merenda Legal. Então, a Unicafes, ela fez uma rota em sete macros regiões aqui do estado e fizemos assim várias e várias discussões e apresentações, não só com a AMA, mas também com o Ministério Público, com todos que estavam envolvidos, para a gente levar todas as informações e dizer assim que Alagoas, né, estava através da Unicaf dizendo o que nós poderíamos colaborar com os gestores. E graças a Deus foi aonde começou a ser entendido por vários gestores e nós conseguimos a construir o chamamento público, colocando os produtos da agricultura familiar, e entra a Cobap, entra outras cooperativas ligadas, né, à Unicaf, e as que também não estão ligadas à Unicaf, porque é cooperativa também. Eu sei. E graças a Deus, eu digo que essa etapa a gente tem avançado nesse estado, não tem resolvido. Certo. Porque o ano passado o estado começou também a comprar,
é o ano de 2023. E esse ano, do ano 2024, pela primeira vez, a gente retorna, depois de 12 anos, né? E fizemos, né, o primeiro ano também a venda pelo chamamento público às escolas do Estado, né? Então, assim, foi um avanço também. E eu digo assim que o governador Paulo Dantas, com a secretária Rosineide, né, e toda a sua equipe, fez com que entenderam, esse né? ano o nosso arroz foi contemplado. Nós conseguimos participar, conseguimos fazer entregas em várias e várias escolas, em 6 macro-regiões do estado, nas GERES. E foi um desafio, porque a gente tem a dificuldade da logística, mas nós sempre sabemos que esse desafio sempre vão estar postos nas nossas vidas. Sim, com e certeza. A gente tem que estar preparado para esse desafio e construir, né? Construir de forma transparente os ajustes que nós precisamos fazer e tê-los, porque não é fácil. Mas chegar na cooperativa de crédito foi todo esse espaço que precisamos dar, e a dificuldade financeira no qual ela pôde assim, nos ajudar a cooperar, é porque no ato da entrega do produto, se você tiver a dificuldade do recebimento, ela está pronto e posta. Você tem um contrato, né? Tem um contrato para financiar e a gente fazer o pagamento do agricultor familiar, e a cooperativa que fica na relação financeira com a cooperativa de crédito, que hoje faz parte também do nosso rol de cooperativa da Unicaf também. Então, assim, é o nosso banco. É ele quem nos financia para que a gente não deixe o agricultor, né, esperando. Na mão, né? Ele realmente tem a garantia que tem algo e tem uma organização no qual também ele faz parte, que ele abre a conta dele lá e a gente começa a fazer também negócios financeiros hoje com o agricultor familiar, porque é uma cooperativa que é para atender esse público, não só o agricultor familiar, mas também o setor da economia solidária. Betinho, e 2025, né? A gente sabe que 2025 vai ser o ano internacional, né, das cooperativas, que é um evento que a ONU, né, determinou, né, que 2025 é o ano internacional das cooperativas. Betinho, a gente já está quase terminando, né? Quais são os desafios e oportunidades que o setor cooperativista tem? Eu pontualmente coloco para você que um desafio para o agricultor familiar e o risicultor alagoano, mas esse projeto está posto já por nós, é a gente adentrar na produção da nossa semente. Que o agricultor familiar alagoano ele possa, através da Cobap, chegar também na produção da sua própria semente. Porque isso tem um custo altíssimo, tem um custo elevado para o agricultor familiar. E para isso a gente já está, né, dialogando com o pesquisador. Eu acredito que para você tem uma sementeira, o futuro, né? A gente ter a própria semente, a gente também ter, né, convênio com os pesquisadores e as empresas, porque a gente não pode depender só, né, dessas empresas que já existem na produção de semente. E melhorar também a nossa produtividade. E adentrar depois e conquistar, né, esses 30% aí, a gente poder convencer aos gestores de ir além dos 30%. Dizer que é possível a gente fomentar a economia do risicultor alagoano, porque hoje produz na cidade de Penedo, na cidade de Igreja Nova e na cidade de Porto Real do Colégio e também um pouco na cidade de Piaçabuçu. Mas são os desafios, ir além dos 30%, dizer aos gestores, dizer ao Estado, dizer a todas as secretarias do Estado que fazem compra, que compre do agricultor familiar o máximo que puder, porque você está fortalecendo essa empresa, que é a empresa da agricultura familiar, que está no campo, e ela não tem parede, mas ela já mostrou a Alagoas que ela existe. Ela colocou um grande desafio, ela foi posta por um grande desafio que foi na pandemia. Ela não parou. Ela alimenta a sua casa. Ela leva o alimento para a sua mesa na parte da manhã, na parte do meio-dia e na parte da noite. E os lanches somos nós, cada um com a sua cadeia de produção.
Eu pontualmente falo do arroz, mas tem o coco, Tem tem o leite, tem a farinha, queijo, tem o açúcar, o doce. tem os derivados do leite, tem os doces, tem os jovens, tem as mulheres que estão produzindo, né, várias receitas dos subprodutos de tudo aqui que eu falei, mas dizer que são desafios. Mas esses desafios, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é que os números dos gestores dizem a AMA, o quanto ele pôde comprar, porque teve uma organização para ofertar, para dar segurança para vocês, prefeitos. Mas dizer, invistam muito mais. Acreditem muito mais nesse agricultor familiar que está na sua cidade, que está lá posto e precisa dessa política pública e precisa também que as suas secretarias de agricultura ela tenha um orçamento mais robusto, porque eles precisam de técnico, eles precisam de apoio com máquinas, eles precisam de apoio com sementes, né, qualificadas e com acompanhamento técnico, porque isso ele melhora, né, o índice da sua cidade. Ele melhora, estimula a receita, né? A receita, estimula essa nova geração dizer que na sua cidade existe emprego que pode ser gerado pela agricultura familiar. Exatamente. O Betinho aqui continua nos dando aula, né, sobre cooperativismo, e ele mostrou aqui a importância que é a agricultura familiar na fixação do homem no campo. Então, as pessoas que fazem parte da agricultura familiar, eles não têm interesse em deixar aquela cidade. Então, por isso que o PENAI é extremamente importante. Mas, Betinho, e o que é que você vê do futuro do cooperativismo aqui em Alagoas? Olha, o futuro já está posto. Alagoas hoje... O futuro está acontecendo. Já está acontecendo. Graças a Deus. Alagoas conseguiu identificar, porque ele conseguiu identificar do fortalecimento do cooperativismo que está acontecendo dentro do estado de Alagoas, com o nosso ramo, né, do agricultura familiar e também da economia solidária, porque houve um reconhecimento, né, do setor público, houve um reconhecimento da Secretaria, né, da SEDIX, né, que ela retomou, né, o conselho, o CONECOP, que é o conselho que discute a política pública do estado de Alagoas. Você próprio faz parte, faço parte, eu sou conselheiro. O próprio governador reconheceu a altura que criou a Secretaria Executiva do Cooperativismo. Ele reconheceu também que retomou a Secretaria da Agricultura Familiar, que é lá na Secretaria da Agricultura, que são dois colegas, né, Adalberon e o Ronaldo, que tem feito conosco um grande trabalho. E eu digo mais, os números, eles não mentem, né? Alagoas sabe hoje o quanto isso tem mostrado que existe mais um setor, né, no estado. Existe mais uma fonte, né, de receita, uma fonte econômica no estado, e os números por si só já diz tudo. Que hoje em Alagoas não existe só um setor, existe mais um setor, e esse setor é um setor contribui para a economia do tem estado. Contribuído de forma assim, muito estimulante, eu digo, porque se o estado esse ano já efetivou a compra, né, colocando arroz e outros produtos, é uma prova do que nós estamos no caminho certo, no caminho que juntos somos fortes, né? E o cooperativismo é uma alternativa, e eu digo isso, bispo, que fantástico, né? Alagoas tem também levado e tem colaborado com outros estados, porque se nós tivemos aqui o apoio no estado de Alagoas dos gestores, né, de todos quem faz a política pública e aplica ela, a gente está levando para os co-irmãos dos estados do Nordeste, e também estamos levando todas as informações para a nossa Unicaf nacional, isso que é colaborar, não é você fazer aqui, dar certo e ficar aqui sozinho. A gente está colaborando com o estado e estamos colaborando também com a política nacional daquilo que nós acreditamos, naquilo que nós estamos construindo. E se nós estamos construindo, temos que colaborar como ser humano. Eu, um homem que sou temente a Deus, e digo que esse é o nosso papel, de olhar para o irmão
e, como diz Antonino, esquecer o cifrão. Porque se a gente só olhar para o cifrão, a gente esquece do irmão que está do lado de lá, do irmão que está com dificuldade e de todos que fazem, né, a política e muitas vezes não quer executar a política pública, mas dizer para ele que quando o senhor executa, o senhor está colaborando com vários e vários irmãos que estão do lado de cá. Então é esse meu agradecimento, lhe agradecer pelo convite. Ainda tem mais algumas coisas. A gente está rapidinho. Que conselho você daria para novas cooperativas, Betinho? Eu digo que aquelas que são do ramo da agricultura familiar e economia solidária, urgentemente procurem a Unicafes. Que elas venham fazer parte da nossa organização. Você que ainda tem alguma dificuldade... unicafes.com.br e dizer... É só procurar no Google, né? Unicafes, pronto. E dizer a todos, né, que estão nos dando essa oportunidade, né, de nos assistir, que é um novo modelo, né, que está se estimulando a essas novas gerações que estão chegando, dizer que são novas oportunidades que estão se construindo para o futuro. Eu tenho certeza, né, que quem está nos assistindo está apaixonado pelo modelo de negócio que é o cooperativismo. Então, procura a Unicaf, né? É só colocar no Google Unicaf que você vai encontrar. Betinho, fantástico o nosso bate-papo aqui no Podcop. Queria suas considerações finais aí, o que é que você como pessoa, como homem de família, você como um homem de negócio, né? Cooperativa também é negócio. Então, suas considerações finais sobre o nosso Podcop, sobre a nossa conversa. Eu digo que, por mais que você, nesse convite que você me fez e em tudo que aqui eu coloquei, mas não é fácil. Com certeza. Não pense que é fácil. Eu digo que Deus me deu essa missão e você precisa ter missão, precisa gostar. Às vezes eu comparo isso com a minha caminhada como cristão, porque quem busca viver, né, e buscar Jesus Cristo na sua essência, nunca pensa que vai ganhar dinheiro. Com certeza. E você ser missionário numa missão, naquilo que cada um, né, que Deus deu para cada um, você sofre muito, mas você acredita no que faz. Então essa missão no qual eu recebi, de que é um dom, né, para você ser líder, muitas vezes você é chamado a desistir, mas que para mim é uma realização naquilo que é um projeto de Deus para com a minha pessoa. Não é do dia para a noite, viu? Não é assim. Não pense que é fácil, e não é. Para as grandes lideranças do cooperativismo, não é do dia para a noite, não é isso. É dizer que é muita persistência, resistência, acreditar, ter fé e saber que é possível, porque você vai transformar vidas, você vai fazer um grande negócio, cada um nos seus ramos, né? Eu estou falando aqui especialmente naquilo que é a minha atividade da agricultura familiar, né, do agro e da economia solidária, e existem outros ramos de cooperativas. Falei também aqui da cooperativa de crédito, mas dizer que é um negócio onde você consegue fazer grandes negócios, né, entre todos que estão ali envolvidos com você. Então, eu digo que, para mim, é uma lição de vida. Exatamente. Então, pessoal, agradecer aqui ao Roberto Moura, né, nosso amigo Betinho, pela sua brilhante participação aqui no Podcop, e dizer para você, eu disse já antes, no cooperativismo você precisa estudar, você precisa entender qual é o propósito do cooperativismo. E aqui no Podcop, no nosso podcast Podcop, você vai entender uma coisa: cooperativa é negócio. O empreendedorismo tem que estar no DNA do cooperativista. Então, até o nosso próximo Podcop. E, mais uma vez, agradecer aqui a você, Betinho, por essa brilhante participação aqui no nosso podcast. Você deu uma verdadeira aula de cooperativismo para todos os nossos ouvintes. Então, um abraço e até a próxima. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.
Com certeza. Se Deus nos permitir. Com certeza. Valeu.